Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vinda a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje junto com a nossa intérprete de Libras, Fabiana. Oi, Fabiana! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia do ciclo 3, para você, aluno do terceiro ano. O nosso tema da aula de hoje, vamos continuar falando sobre genética, onde falaremos sobre compreensão de certas características e as determinações delas por ações conjuntas de genes alelos em diferentes genes. Como assim? Vamos lá. Nós sabemos que na segunda lei de Mendel, vamos só retomar essa segunda lei de Mendel aqui. Mendel, então, na sua segunda lei, ele olhou duas características simultâneas. Lembram do experimento da ervilha? Na primeira lei, ele observou ou a cor, ou a textura, ou a cor da flor, a textura da semente. Na segunda lei, ele observou duas simultâneas: cor e textura da semente, forma e cor da vagem, e por aí vai. Vamos aqui então. Azão, azinho e bezão, bezinho, quando nós temos esse cruzamento, o que vai acontecer? A minha proporção genotípica e fenotípica na segunda lei de Mendel vai ser uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Lembram da nossa aula de segunda lei de Mendel? É bom a gente guardar essa proporção fenotípica aqui. Aí, nós sabemos que vários genes, em cromossomos diferentes ou não, eles vão somar-se na determinação de seus efeitos, de uma mesma característica fenotípica. Nós, assim, então, falamos que há uma interação gênica. Como assim, Vinícius? Quando eu tenho dois genes que vão estar localizados em cromossomos diferentes ou não, e que vão estar ligados a uma mesma característica. Exemplo, existem genes ligados que vão determinar a cor do nosso olho, e não vai ser um gene só. Vão ser mais de um gene localizados em vários locos cromossômicos, que vai o quê? Determinar em conjunto a cor do nosso olho. Então, isso é uma interação gênica. Como assim? Vamos ver aqui agora. Então, nós não vamos confundir a segunda lei de Mendel com a terceira, com interação gênica. Por quê? A segunda lei de Mendel, a segregação dos alelos ocorre de forma independente e essas características vão se manifestar de formas diferentes também. Como assim? Azão, azinho vai determinar uma característica X e aqui bezão, bezinho vai determinar uma característica Y. Então, reparem que o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, esses dois, então, pares de genes, azão, azinho e bezão, bezinho, vão determinar características distintas. Já na interação gênica, o próprio nome já fala, interagem. Então, a interação gênica, interação de genes, o que vai acontecer? Esse mesmo indivíduo, então, azão, azinho, bezão, bezinho, esses dois pares aqui, então, de genes, eles vão determinar uma mesma característica, uma característica X lá. Então, isso que vai ser a interação gênica. Na segunda lei de Mendel, só a gente recapitular, na segunda lei de Mendel, cada par de alelos vai determinar uma característica. Na interação gênica, mais de um par de alelos determinam uma mesma característica. Vamos aqui então para a prática. A forma das abóboras, sabiam, gente, que a forma das abóboras, elas vão ser determinadas por uma interação de genes. Isso mesmo, olha só que legal. A forma discoide das abóboras, ela vai ser determinada por azão, traço, bezão, traço. Como assim? Vamos aqui para o flip para a gente entender. Então, forma das
abóboras. Nós temos 3 formas: discoide. Na forma discoide, o gene Azão e o gene Bzão, eles sozinhos, quando estão então nesse indivíduo, eles vão ser determinantes para essa forma discoide. O fenótipo esférico, a característica esférico, vai ser necessário que tanto ou o gene Azão ou o gene Bzão. Tanto faz, um ou outro tem que estar presente, que vai ser a forma esférica. Então, ou o Azão ou o Bzão. Então, um desses 2 genes aqui, eles já são suficientes para determinar essa forma esférica. E a forma alongada? Na forma alongada, o que é que vai acontecer? Vai se manifestar somente em homozigose recessiva, que vai ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Vamos para a prática. Olha aqui comigo. Se eu cruzar, então, 2 abóboras esféricas homozigotas. Então, ó, abóboras esféricas homozigotas. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Por que esférica? Na característica esférica, eu posso ter apenas um alelo, tanto seja Azão ou seja o Bzão. Mas um dos 2 estando presente, vai ser essa característica que vai se manifestar. Cruzando com outra abóbora esférica, mas só que vai ser o quê? Homozigota dominante. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Vamos fazer então esse cruzamento. Deu então 100% de indivíduos o quê? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Olha só que engraçado. Abóboras esféricas, quando ocorreu o cruzamento dessas 2 abóboras, a forma dos indivíduos resultantes desse cruzamento foi 100% gene Azão, gene Bzão presente no mesmo indivíduo, determina o quê? Abóbora discoide. Então, 100% aqui de indivíduos discoide. Uai, engraçado, né? Então, aqui, ó, esférica e aqui esférica. O que a gente faz, então? Faz o retrocruzamento. Cruza, então, F1 com ele mesmo. Então, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que nós vimos aqui. Então, gente, vamos para o flip para a gente entender na prática como que vai funcionar isso. Nós sabemos, então, que a forma das abóboras depende, então, dos genes, do local onde ele vai ocupar, tá? Então, aqui, ó, forma das abóboras. Se eu pegar, então, e cruzar na geração parental abóboras puras, de linhagem puras, vão ser as abóboras esféricas. Então, ó, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Bzinho, com Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Então, aqui é a minha geração P, parental. Reparem que, se eu cruzar essas abóboras aqui esféricas, vai ocorrer, então, o quê? 100% de abóboras Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que vão ser abóboras discoides. Então, aqui é o meu F1. Mas, olha que legal. Como que eu vou pegar, então, abóboras esféricas, cruzei, então, essas 2 abóboras esféricas e a linhagem resultante vão ser 100% de abóboras discoides, com outras formas, outro formato. Vamos entender, para a gente entender, então, o que aconteceu isso, e como isso aconteceu e por quê, eu tenho que fazer o quê? O retrocruzamento de F1 com F1 mesmo. Vou lá, então, e cruzo de novo com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que vão ser abóboras
discoides. Desse cruzamento, olha que interessante, cruzamento duplo heterozigoto, gente, como que vai funcionar isso? Lembram lá da proporção? Não é 9 para 3 para 3 para 1? Que está aqui, ó, 9. Então, aqui, ó, Azão, traço, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, traço, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. São esses 4 genótipos possíveis do cruzamento. Reparem que, vamos agora descobrir o fenótipo. Se eu tenho só a presença de um alelo, seja ele ou Azão ou Bzão, no formato das arbóboras, vai determinar qual formato? Esférico. Então, ó, 3/16 vai ser formato esférico. Mesma coisa, ó, ou Azão ou Bzão. Aqui no caso eu tenho Bzão. Uma proporção de 3/16 de abóboras esféricas. Quando aparecem os 2 alelos dominantes, Azão e Bzão, vai ser formato discoide, que no caso aqui vai ser 9/16. E na hora que a gente tem só os 2 genes recessivos, todos recessivos, que vai ser 1/16, apareceu mais uma característica alongada. Nesse caso, então, nós sabemos que há uma interação gênica. E quando ocorre, então, essa interação gênica, a minha proporção fenotípica, igual lá na lei de Mendel, que fala que é de 9 para 3 para 3 para 1, mudou. Nesse caso aqui, ó, foi 9 discoide para 3 mais 3, 6 esféricas para uma alongada. Olha que interessante. Então, isso então vai ser a minha interação gênica. Ela não vai obedecer às proporções estipuladas pela segunda lei de Mendel. Agora, proporção genotípica, ela obedeceu às proporções mendelianas, 9 para 3 para 3 para 1, porém, a proporção fenotípica, que eu acabei de falar, não obedeceu às proporções mendelianas, que foi aqui de 9 para 6 para 1. Um outro tipo de interação gênica é o que a gente chama de epistasia. O que é epistasia? Ó, interação gênica do mesmo jeito. Só que a epistasia, um alelo vai impedir a expressão fenotípica do outro gene. E esse gene ele pode estar situado em locos diferentes. Como assim que vai ocorrer isso? Olha que interessante. Vamos fazer aqui para a gente entender um caso bem legal, a epistasia. Então, eu tenho um gene aqui, ó, um cromossomo. Então, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Olha o que acontece. Esse gene aqui ele vai ser dominante sobre este, certo? Então, no caso, a característica que deveria se manifestar aqui vai ser essa. Porém, esse gene aqui, por exemplo, ele vai aqui, ó, impedir que esse gene se manifeste. Então, a gente fala que ocorreu aqui, então, uma epistasia. Ou pode ser o contrário. Então, um gene ele vai impedir com que um outro gene se manifeste. E esses genes eles vão estar o quê? Em cromossomos diferentes, em locos diferentes. E aí, quando eu falo que o gene que vai ser inibido, eu falo que vai ser o meu alelo hipostático. Gravem bem esse nome na hora das questões. O gene, então, que vai ser inibido, eu chamo ele de alelo hipostático. E aquele que vai inibir, eu chamo ele de epistático. Daí o nome epistasia, epistático, inibe. O que vai ser inibido, hipostático. Vamos lá, então. Nós temos 2 casos de epistasia, a dominante e a recessiva.
A epistasia recessiva, ela vai acontecer, por exemplo, na determinação da pelagem, na cor do pelo de cães labradores. O que vai acontecer? O gene Mzão, ele determina a cor marrom. E o gene Mzinho, ele determina a cor amarela. Desculpa, a cor preta. E o gene Pzão, ele vai o quê? Vai fazer com que esse gene se manifeste. E o Pzinho inibe esse gene. Então, tudo isso, as informações vão estar no enunciado da questão, tá, gente? Não precisa de gravar esses casos, não. Então, aqui, ó. Mzão, Mzinho determinam a cor, se é preto ou se é marrom. Pzão vai fazer com que essa cor manifeste, Pzinho faz com que essa cor não se manifeste. Então, nesse caso aqui, ó, cruzando duplo heterozigotos, obtém-se, então, 3 fenótipos. 9 cães marrons, ó, Mzão, traço, Pzão, traço, cor marrom, pelagem, a cor que é, no caso é a marrom. Mzão, traço, Pzão, ó, Pzinho, Pzinho. Era para ser marrom. Só que o que aconteceu? O Pzinho inibe. O gene, então, epistático vai ser um alelo recessivo. Daí o nome de epistasia recessiva. Como aqui, então, o Pzinho impediu que o Mzão manifestasse, saiu a cor preta. Mzinho, a cor, então, vai ser amarela manifestada. Esse Pzão aqui permite a manifestação da cor. Então, amarelo. Mzinho, cor amarela, só que o Pzinho vai deixar que a cor marrom apareça. Vai ficar amarelo do mesmo jeito, porque não é marrom, não é o Mzão. Então, há uma proporção de 9 marrons para 3 pretos para 4 amarelos, fazendo o cruzamento. Então, a gente tem que olhar o enunciado e as informações para a gente saber. Na epistasia dominante, vai ser o contrário. Em vez de ser um alelo recessivo que vai fazer com que esse gene seja inibido, nesse caso aqui vai ser um alelo dominante, que é o caso, então, da determinação da cor da penagem das galinhas, em alguns galináceos, que pode ser branca ou colorida. O gene Izão, ele vai impedir com que essa cor se manifeste. Tranquilo? E uma proporção, então, de 12 para 3 para 1. Mas por quê, Vinícius? Nesse caso aqui tem um caso especial, que a proporção fenotípica, neste caso, ela vai ser de 13 para 3, os fenótipos. 13 brancos para 3 coloridos. Porém, as classes resultantes da epistasia do gene inibido vai ser 12, 9 mais 3, que vão ser os brancos. Porque se a gente somar com o fenótipo Czinho, Izinho, ele não vai ocorrer epistasia. Por quê? O gene Czinho não vai produzir pigmento. Tranquilo? Bom, aqui tem uma tabelinha comparando a herança. Infelizmente, nosso tempo acabou. Deixo aqui para vocês mais uma questão para a gente resolver. E se tiver alguma dúvida, mande no WhatsApp ou faça ligação que eu responderei no ao vivo. Até mais!